Bem-vindos de volta à nossa segunda aula desta análise técnica. Hoje, damos aquele passo além do nosso primeiro encontro e vamos direto ao ponto para tirar as dúvidas que ficaram sobre todo o processo reprodutor. E claro, fazendo aquela comparação essencial que a turma sempre pede. Como aplicar tudo isso na gigante de alta produção, a raça holandesa, versus a verdadeira máquina de eficiência que é a Jersey. Afinal, a reprodução é um motor financeiro absoluto da atividade leiteira. E entender as nuances do manejo de cada raça é o que separa uma fazenda no azul de uma no vermelho. O nosso roteiro de hoje passa por economia da reprodução leiteira, domínio e a detecção de cio, o guia do score corporal, execução perfeita da IATF, vencendo o estresse térmico e fechando com chave de ouro, melhoramento genético e lucro. Ponto número 1. Economia da reprodução leiteira, a base financeira de tudo. Vamos direto à fundação do negócio. Quem realmente paga as contas no fim do mês são os animais que estão ali ativamente dando leite. E aí entra um número mágico absoluto, 83,33%. Essa é a proporção perfeita de fêmeas em lactação sobre o total do rebanho. E a dúvida que não quer calar nos comentários sempre é: isso vale tanto para a holandesa quanto para a Jersey? Com certeza absoluta. Seja uma holandesa entregando um caminhão de leite, seja uma Jersey focada naquele leite extremamente denso em sólidos, a única saída para manter essa engrenagem rodando é uma eficiência reprodutiva implacável. Sem prenhez, os dias em lactação estouram, a produção despenca e esse número mágico vai por água abaixo. Ponto número 2. Domine a detecção de cio, o grande segredo do estrobo. Para cravar aqueles 83%, a gente precisa começar pelo básico bem feito. Conseguir a prenhez dominando a detecção de cio. Mas por que tantos cios simplesmente passam batido no dia a dia? A resposta é impressionante. Mais de 70% da atividade de monta acontece exatamente quando a fazenda está dormindo, entre as 7 da noite e as 7 da manhã. E trazendo aqui aquela diferença clássica de comportamento, as fêmeas Jersey geralmente têm sinais de cio muito mais chamativos, muito mais intensos de notar. Já as fêmeas holandesas de altíssima produção, por causa daquele metabolismo superacelerado que quebra os hormônios rapidinho, costumam ter cios bem mais curtos e sutis. É por isso que, para ambas as raças, investir em colares ou monitores eletrônicos de atividade deixou de ser luxo e virou sobrevivência. Ponto número 3. O guia do score corporal, o nosso medidor nutricional. Saindo do comportamento e caindo de cabeça na nutrição, chegamos no score de condição corporal, o famoso ECC. Esse é o grande termômetro fisiológico do gado. O objetivo aqui, lógico, não é ter um rebanho obeso, longe disso. O foco é garantir que os animais tenham a reserva de gordura e músculo exata para aguentar a porrada, que é o início da lactação, sem entrar em um colapso metabólico. Na prática do dia a dia, a avaliação visual foca muito ali nos ângulos da pelve e na inserção da cauda, seguindo uma escala de 1 a 5. Dá para bater o olho e entender o status do animal rapidinho. Mas atenção a uma armadilha super comum na hora de comparar as raças. A Jersey é, por natureza, um animal mais anguloso, com os ossos bem mais aparentes. Então, quem está fazendo a avaliação precisa estar com o olho muito bem calibrado para não cometer o erro de achar que uma fêmea Jersey perfeitamente saudável está magra demais só porque a mente da pessoa está usando como padrão visual aquela estrutura naturalmente mais larga e carnuda da raça holandesa. E os dados mais recentes quebram muitos paradigmas antigos do campo. Animais que mantêm ou até ganham score corporal depois do parto têm taxas de concepção esmagadoramente maiores. A gente está falando de saltar para incríveis 84% de concepção nas fêmeas que ganham peso, contra absurdos 25% para as que perdem condição. Fica mais do que provado, de uma vez por todas, que aquele mito de que a vaca de alta produção tem que obrigatoriamente derreter, de emagrecer no pós-parto para dar leite já não faz sentido nenhum. Ponto número 4, execução perfeita da IATF, onde a execução precisa ser impecável. Bom, o animal está pronto e bem nutrido. Agora, o protocolo de IATF precisa ser seguido à risca, com margem de erro zero. Existem 4 regras de conformidade que são totalmente inegociáveis. O protocolo tem que ser aplicado no animal certo, com o hormônio exato, na dose milimetricamente correta e na hora estipulada pelo cronograma. Escorregar ou pular, qualquer um desses 4 pontos é basicamente pegar o investimento do protocolo e jogar no ralo. A chance de prenhez vai a zero. E esse rigor extremo se estende para o manuseio do sêmen. Tudo tem que ser um verdadeiro reloginho suíço. Conferir a temperatura da água do descongelador, deixar a palheta lá por no mínimo 30 segundos e, o mais vital, secar a palheta por completo. Uma única gotinha de água que encoste ali já é mais do que o suficiente para matar os espermatozoides e destruir qualquer chance de sucesso antes mesmo da inseminação sequer começar. É pura atenção aos detalhes.
Ponto número 5. Vencendo o estresse térmico. Estratégias táticas para superar o calor. Mesmo fazendo tudo certo no manejo, no sêmen e na nutrição, a gente ainda tem que brigar com o clima. O estresse térmico bagunça violentamente a fisiologia da fêmea e pode simplesmente aniquilar as taxas de prenhez nos meses mais quentes. Mas olhando para a prática de grandes fazendas em regiões desérticas, os dados comprovam que utilizar transferência de embriões frescos, ao invés da inseminação artificial no pico do calor, levanta as taxas de forma considerável. Como o embrião já entra no útero com 7 dias, a gente pula justamente aquela fase crítica onde o calorão destrói o ovócito. E de novo, a diferença entre as raças grita nessa hora. A holandesa é um animal de estrutura imensa, gera um calor metabólico gigantesco pela produção de leite e sofre drasticamente no verão. A Jersey já é notoriamente bem mais rústica e lida melhor com as altas temperaturas. Por isso, táticas mais agressivas e custosas, como a transferência de embrião, acabam sendo verdadeiros salva-vidas, especialmente e urgentemente para os rebanhos holandeses na época pesada de calor. Ponto número 6. Melhoramento genético e lucro, garantindo o futuro do rebanho. Para fechar as portas da nossa aula de hoje, a gente precisa olhar lá na frente. A seleção genética que é feita agora é o que vai ditar o ritmo financeiro do negócio nas próximas gerações. O foco precisa estar fincado em características que realmente trazem dinheiro para o caixa. Volumes sólidos, vida produtiva longa e saúde reprodutiva sólida. E como essas estratégias mudam de acordo com o gado? Bem, num rebanho Jersey, o alvo da seleção muitas vezes é levar a concentração de gordura e proteína ao máximo absoluto, mantendo sempre aquele tamanho corporal compacto e ultra eficiente. Já no rebanho holandês, o grande desafio atual da genética é buscar o equilíbrio. Não dá mais para focar de forma cega apenas em rios de leite. A seleção hoje pressiona muito por vida produtiva longa, garantindo que essa fêmea de alta produção não só emprenhe rápido, mas continue firme, saudável e entregando lucro sem dar dor de cabeça, lactação após lactação. E para encerrar esse nosso mergulho da aula 2, deixamos um questionamento provocativo que é muito debatido em pesquisas recentes dos grandes especialistas da área reprodutiva. A ciência já mostrou que fêmeas que emprenham cedo ganham menos peso excessivo, dão muito menos problemas na lactação seguinte e mantêm a fertilidade lá no alto, rodando suavemente no que chamamos de ciclo de alta fertilidade. Tendo nas mãos todo esse arsenal moderno, protocolos hormonais precisos, colares de monitoramento contínuo, estratégias sólidas de resfriamento e um manejo fino adaptado para as particularidades da Jersey ou da holandesa, a pergunta que realmente fica é: o que ainda impede um rebanho de atingir e, mais importante, de se manter nesse patamar de excelência reprodutiva e lucro garantido? A resposta quase sempre mora em transformar toda essa teoria incrível na mais pura e metódica disciplina de execução no dia a dia. Um grande abraço a todos que nos acompanham e até a nossa próxima análise técnica.